Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, primeiramente, boa noite. Vamos tomar um cafezinho e vou falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre geração de energia, tá? Sobre produzir energia em casa. Tem muitos vídeos aí no canal sobre energia solar, bastante vídeos sobre gerar própria energia com geradores, produzir geradores de energia, ok? Vamos falar um pouquinho disso. Isso aí. Pessoal, veja o vídeo até o fim, tá? Vou fazer um teste aí no final do vídeo. Teste bem curto, 1 minuto e meio, mais ou menos, só para vocês verem como gerar energia. E assim, o que realmente gera energia, tá? Por que você gera energia? O que você precisa para gerar energia? E esse vídeo é o seguinte, pessoal. Algumas pessoas me perguntou: poxa, você consegue gerar energia assim com baixo RPM? Dá para gerar bastante assim com baixo RPM? Olha pessoal, eu vou falar a minha opinião, tá? Com baixo RPM, com geradores pequenos, geradores de porte pequeno, não é nem porte médio, tá? Isso aqui eu poderia falar que é um porte médio? Até poderia, mas vamos colocar que desse para menos é porte pequeno, tá? Para gerador. Você não consegue gerar uma energia tão satisfatória, tá? Com baixo RPM demais. O que é baixo RPM? Né? Tem esse negócio, né? O que é baixo RPM? Se você fizer isso aqui, eu vou fazer melhor. Espera só. Espera aí, deixa eu acabar o cafezinho. Olha que interessante. Eu vou medir o RPM. O problema é que a câmera tá aí, eu não consigo medir e mostrar pra vocês, talvez. Ixi, não consigo fazer isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar essa aqui melhor. Acho que essa fita aqui tá me dando um calote. Assim, eu vou colar de lado aqui pra medir tudo. Aí, garoto. Agora sim, agora dá pra medir aqui, ó. Vamos aqui. ...142 RPM. Olha o jeito que eu tô girando aqui. 142 RPM. Vamos tirar a prova. 142,9 RPM. Tá? O que você acende com isso? Dá para acender uma lâmpada? Dá para acender uma lâmpada. Aqui está minha ponte retificadora. Dá para acender uma lâmpada com isso aqui, será? Tá? Esse gerador ele pesa um pouco mais do que os outros lava e seca. Por que ele pesa um pouco mais? Porque ele é outro modelo, tá? Eles são 24 ímãs, esse tipo de motor aqui. É igual o lava e seca, tá? Só que esse lava e seca é diferenciado. Ele é 24 ímãs, cada ímã é um polo só. Então é positivo, negativo, positivo, negativo. Então são 12 norte e 12 sul. São ímãs grandes. É de ferrite, mas ele é grande o ímã, é diferente. Mais grosso, inclusive. E a bobina dele, a bobina onde vai o ferrite ali, é gigantesco. Então ele tem muita tração ali, ele é bem grande. Eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Tô testando ele ainda, esse tipo de gerador. Isso aqui é só para roda d'água, tá? Ou com motor, sim. Ele pesa um pouco mais. Só que também não precisa rodar. Tá vendo a luz ligada aí? Ó. Nem começa a rodar. Ó. Ó. Ah, tô bem no branco aí também, né, gente? Pelo amor de... Sei, vamos ver aqui. Bom, dá dando pra ver aí, né? Ó. Então é isso aí. Pra acender uma luz de moto.
Aqui tá os dois polos, tá? Aqui é 60 mais 55, então é 115 watts. Essa lâmpada aqui, ela tá os dois polos ligados. Então nessa rotação eu já estou com 150 RPM. Vai ligar a luz de moto e vai produzir uns 16 volts, 16 a 17 volts nessa rotação que eu fiz aqui. Eu já testei antes, tá? Então assim, ó 16 volts. Beleza. Então eu vou falar assim para vocês. Vocês viram aí eu medindo com RPM na mão, né? Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: dá para gerar energia com pouco RPM? Dá para gerar energia com pouco RPM, com 150 RPM, mais ou menos 142 ali rodando na mão. Naquela velocidade, eu conseguiria aqui, sei lá, uns 5 amperes, 6 amperes. Aí falar, mas é pouco. Não, não é pouco. É o que a lâmpada está pedindo ali. Talvez se você colocar um motor forte, uma roda d'água muito potente, uma roda d'água boa, você conseguir segurar o torque ali, nessa velocidade, você vai conseguir gerar uns 10 amperes nesse motor aqui. E assim, o que eu quero falar para vocês? Para você conseguir gerar uma boa amperagem em baixo RPM, você vai precisar de força, de muita força, tá? Não é pouca força não é qualquer forcinha. Se for no eólico, você vai precisar de muito vento. Para quê? Para hora que o vento bater na hélice, pressionar ela, fazendo ela girar força. A força da hélice fazer a força mecânica do gerador, o gerador produzir. Mas para o eólico, para poder produzir isso aqui, a hélice tem que estar ventando mais do que o que eu estou rodando na mão. O gerador teria que produzir assim pelo menos uns 250 a 300 RPM lá em cima, nisso aqui, num gerador, para poder você conseguir ter uma amperagem aí de uns 15 amperes aí no banco de bateria. E isso depende de cada gerador, tá? Esse gerador foi feito bem potente, tá? Foi feito mais potente que os outros que eu já confeccionei aqui. Porque o motor é diferente, ele é maior, ele é diferente. E aí, com 270 mais ou menos RPM, 280, que o motor pesou bastante, que o meu motor aqui é o de 1/3, é muito pequenininho, é o motor de tanquinho. E o que eu tenho de alta rotação, ele é mais fraco ainda porque ele é de alta rotação. Então eu consegui produzir bastante energia, tá? Deu em torno de 19,5, tá? 19,7 amperes a 270 RPM. Isso é um grande feito, tá? Eu ainda vou testar mais, eu vou ver se eu consigo achar alguém que tem um motorzinho de meio, não, mas de 3/4, beirando um cavalo. Aí um motorzinho melhorzinho, bem forte, para poder eu conseguir botar aqui e realmente ele segurar o RPM, tá? O que eu estou falando com tudo isso? Eu estou falando para vocês que geração de energia, ela é um pouco complicada e ela é fácil. Fácil quando você já aprendeu e complicado para você entender e fazer e começar a aprender a fazer o negócio. É difícil, não é fácil. Então, pessoal, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar para vocês que se você quer um gerador bom de alto amperagem e baixo RPM, baixíssimo RPM, tem que ser um gerador muito grande, tá? Bem maior que esse, tem que ter mais bobina, mais tipo de conexão, não conexão, tem que ser um motor maior com mais ímãs ainda, um motor com um núcleo bom ali para poder pegar com as bobinas, mesmo que seja bobina de ar, mas tem que ter mais bobina, tem que ter a fiação certa. Esse motor aqui, ele produziu aí com beirando 300 RPM, ele conseguiu 19,7 amperes. Poxa, foi muita coisa. Nos outros eu tenho dois motores aqui que com 300 RPM produz em média 12 amperes, que já é muito. 12 amperes, de 11 a 12 amperes com 300 RPM já é muito, tá? Para um geradorzinho, tá? Para um geradorzinho produzir tudo isso. E eu tenho um aqui que ele é 18 bobinas só, confeccionado, tem bastante volta de fio, tudo certinho, com imã grande de neodymium, e ele produz em média
8 amperes, com 300 RPM. A partir de 600 RPM ele produz aí, a partir de 550 RPM mais ou menos, produz 15 amperes, tá? Esse é o dímero de neodímio grande que eu tenho, só que ele é 18 bobinas. Os lave-seca, que são 36 bobinas, eles produzem, dois que eu tenho aqui, uma de imã de neodímio também, o outro é imã comum, os dois produzem a 320 RPM, produz aí 11, 12 amperes. A 400 RPM vai produzir uns 15, 16 amperes. A 600 RPM, mais ou menos, que eu fiz já vários testes aqui, produz 25, sabe? Então são geradores fortes. Agora esse aqui eu consegui 19 com 300 RPM, 280 mais ou menos. Então é forte, mas assim não é com menos RPM que você vai produzir uma boa energia, tá? Precisa de torque, precisa de força. Se você for pôr no eólico, tem que ser um lugar que venta muito, um lugar que venta bastante. Você tem que colocar uma torre alta para poder ela concentrar bastante força ali o vento, bater bastante nela. A pá de hélice tem que ser uma hélice de no mínimo 2 metros de circunferência, né? Entre essa hélice e a outra, formando o redondo dela ali, precisa ter no mínimo 2 metros de circunferência para esses motor da lave seca. Precisa ser coisa boa, bem feita, senão não gera energia. Tá? Não é qualquer motor que você coloca numa hélice e qualquer catavento vai fazer funcionar. Isso daí não funciona assim. O gerador eólico ele precisa ser pensado e confeccionado, porque no vento não é igual você colocar na mão e girar assim. No vento não é assim. Eu já testei de todas as formas aqui. O eólico meu tá lá na Bahia, que eu vendi pro nosso amigo Darley. E lá venta bastante, não muito, mas venta bastante e está dando 6 amperes. E é um gerador que na mão aqui, eu injetei 4 amperes rodando na mão, assim no banco de bateria. É um gerador potente, é um gerador forte, mas no eólico é outra história. Beleza? Cuidado para vocês não fazer gato por lebre aí, viu? Toma cuidado. E geradores de energia, eles produzem bastante energia, mas precisa de muita força. Se você tiver um motor que for de 3/4 ou de 1 cavalo para cima, e você ligar na polia 300 RPM, você vai conseguir uma baita de uma amperagem boa. Aí 20 amperes, 15 amperes, 10 amperes para cima está excelente. Nossa, qualquer coisa que cair acima de 9 a 10 amperes para 300 RPM é excelente, tá? É que para gerar energia precisa ter muita força. Então se você vai pôr numa roda d'água um gerador, você precisa ter a senhora roda d'água, tá? Você precisa ter uma roda d'água com fluxo de água muito grande. Se você for pôr no eólico, você tem que ter o senhor eólico. Você tem que fazer o cara botar lá em cima, tá? Fazer o senhor eólico. Não é qualquer cataventinho que sai rodando e consegue rodar um lave-seca bom desse, viu? Então precisa de fazer as coisas o mais certo possível para tudo dar certo. Senão vai só se embananar. Beleza, pessoal? Pessoal, todo esse vídeo aí, assista até o fim. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno teste que eu fiz com o meu gerador, que é um novo projeto que eu estou fazendo. Lembrando que eu tenho aqui 3 projetos à pronta entrega, que já está testado e aprovado, tá? Tenho eles todos com teste no canal. 2 deles são imã de neodímio. Se você tem preferência por imã de neodímio, eu tenho 2 geradores confeccionados com imã de neodímio. Os 2, o eixo foi confeccionado no torneiro, tudo bonitinho, bem forte, com rolamentos, tudo certinho. Suporte para roda d'água, tá? Não é para eólico. Tem como fabricar para eólico se você quiser, mas tem que ter um lugar que venta bem. E eu tenho um de lave seca que é o eixo original, todo modificado, tudo mudado. Todos eles são com fio novo, tudo com fio de cobre AWG18, com a ligação específica que eu induzo aqui em casa. E todos carregam bem. Se você estiver precisando do gerador, meu telefone vai estar aí no vídeo. Entre em contato e faça a sua encomenda. Se você tiver uma roda d'água, você vai ficar feliz da vida. Beleza? Pessoal, Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Pessoal, teste básico com a polia no lugar maior. Coloquei aqui para ver o RPM. Isso aí, ó. 314, 315.
Tá em delta, tá? Só que o motorzinho não vai aguentar, o motor para. Isso a 300 RPM. Olha lá, 19 amperes. Olha o pouquinho que tá rodando aqui.